o título sendo merecido por parte do Corinthians. Mas hoje a gente tem que levar em consideração a festa e os desfalques, né? O Corinthians jogou sem os dois laterais. O Felipe Bastos também estava no meio de campo, ele que poucas vezes joga. Então, a falta de ritmo também atrapalha. Junta uma coisa, junta a outra, combina a outra e o Flamengo não tem culpa. O Flamengo tinha que ganhar mesmo e fez a parte dele. Parabéns ao Flamengo. E muito bem feito. Que eu vi no Flamengo também hoje, e não vi em outras oportunidades, o time jogar sem a bola. Não deixar o adversário jogar, né? Quando perde a posse de bola, marca na frente, marca no meio, se aplicou na marcação. E é esse o caminho. Eu só fico na dúvida se esse é um jogo para referência em relação às questões táticas, pensando na partida contra o Júnior Barranquilla. Disposição, o Flamengo mostrou de sobra, sem dúvida. Mas enfrentou um adversário que também não jogou no limite, né? Não jogou tudo que poderia jogar. Sim. Então eu não sei também até que ponto a gente... Então, Quesada, mas em outras épocas e contra outros... E contra outros adversários que também não exigiram tanto, o Flamengo não mostrou, é verdade. Não mostrou. Então, quer dizer, é melhor ter essa referência boa, ainda que tardia e ainda que com ressalvas, mas uma referência positiva. Agora, o goleiro do Flamengo foi importantíssimo aí para apaziguar os ânimos, né? Se ele não aparece ali, o Rodolfo teria ali ele exerceu, a gente mostra claramente que o Diego Alves já começa a exercer uma liderança desse grupo do Flamengo também, né? E jogou muito. Jogou muito. Fez belas defesas, já os melhores momentos da partida. Por enquanto a gente está vendo os gols e mostramos também o episódio que marcou, né? Acabou sendo o principal lance dessa vitória do Flamengo sobre o Corinthians. Agora, e jogo finalizado, hein? Jogo finalizado em São Paulo, 0-0. O Flamengo, então, passa o Botafogo na classificação, ganha uma posição, é o 6º colocado nesse momento, está no G6. E o São Paulo dá mais um passo aí, né? Já a gente atualiza a classificação. São Paulo fica um pouco mais distante, fica mais distante, né? Fica mais distante da vaga para a Libertadores, sim, mas vai se afastando daquele discurso dos jogadores, até pouco tempo, que o foco era só escapar do rebaixamento. São Paulo cumpre a missão no ano que os tricolores têm que apagar, né? Tem que apagar aí da história do São Paulo, que é muito pouco para um clube do tamanho do São Paulo. Fala aí, Savoy. Uma curiosidade, Calheiros e Quesada, em momento algum, mesmo quando o time começou a reagir, começou a se distanciar da zona de rebaixamento, eles citaram a palavra Libertadores. Em momento algum. Era o foco. Eles queriam chegar a Libertadores, sonhavam, mas ninguém abriu a boca para falar a palavra, mencionar Libertadores. O foco era sair do rebaixamento, da zona da ameaça do rebaixamento. É verdade. Agora, voltando aqui a esse jogo, Flamengo e Corinthians, a gente viu ao longo aí dos últimos dias, torcida do Flamengo na bronca, cobrando reação, cobrando garra, cobrando comprometimento. Independentemente da confusão, vocês viram isso hoje em campo, entrega do Flamengo, viram outro comportamento do time nessa vitória sobre o Corinthians? O volume foi diferente hoje, né? Foi um volume mais alto. Hoje deu para ouvir o time do Flamengo, né? Como se fosse um som. Sim. Você coloca o som no último volume. Hoje o Flamengo mostrou esse som. E é bom que aconteça isso porque o Flamengo pode fechar a temporada com um título importante que é o da Sul-Americana. Se jogar como jogou contra o Corinthians com esse empenho, vai ter boas oportunidades aí para conquistar esse resultado, esses dois resultados, né? O primeiro jogo é no Maracanã, o segundo é lá em Barranquilla, e chegar à grande final da Copa Sul-Americana, ou para pegar o Libertad do Paraguai ou o Independiente da Argentina. Então, esse jogo é interessante nesse aspecto, porque bateu o campeão brasileiro. Tudo bem que o campeão brasileiro chegou com o freio de mão puxado, mas é como o Savoia falou. Em outras oportunidades que o Flamengo enfrentou adversários que também estavam meio molengas em campo, o Flamengo não conseguiu desenvolver um bom futebol. Então fez aquilo que se imaginava. Poderia até ter aplicado uma goleada maior. O Flamengo no segundo tempo também não veio com o mesmo ritmo, né? Se tivesse mantido o ritmo da primeira etapa, o Corinthians se ajustou, é verdade, um pouquinho na segunda etapa, mas 3-0, incontestáveis, não tenho o que dizer. A vitória realmente credencia aí o Flamengo para conquistar a vaga para a Libertadores, pelo Campeonato Brasileiro. A Sul-Americana vira uma outra história para ficar contigo. Pois é, Savoia. Além do resultado, essa atuação que o Leandro Quesada destaca por aqui, ela chega no momento, acho que tarde no Campeonato Brasileiro. O Flamengo já deveria ter mostrado essa postura, esse comportamento há muito mais tempo atrás, que daria tempo até de brigar por algo maior.
Mas nessa reta decisiva de Sul-Americana, já começando a decidir uma vaga na decisão na próxima quinta-feira. Aliás, um jogo que o Flamengo não pode nem sonhar em desperdiçar pontos, né? Tem que vencer o Júnior Barranquilla, porque lá é muito complicado em Barranquilha. Vem na hora certa, né? Na hora certa. No momento certo, O que você tem que extrair... Até para chamar público, né, para o jogo. Eu acho que público viria de qualquer jeito. Vai lotar? O que você tem que extrair dessa partida, por exemplo, essa história de DNA é uma coisa muito bonita. Não, o Flamengo, o Santos tem o DNA do ataque, do jogo ofensivo. Gente, mas futebol não é só atacar. Se você não marcar, se você não impedir que o adversário jogue, você perde o jogo. Você pode atacar horrores, pode pôr 8 atacantes. Você não vai ganhar o jogo. Você tem que, primeiro passo para você ganhar um jogo é você marcar, você recuperar a posse de bola o mais rápido possível quando você perde a bola, né? E você, uma vez você recebendo a bola de volta, recuperando, você tem que atacar. E você pega o adversário desorganizado. Então, acho que o Flamengo, ele se preocupava muito em atacar, em pouco em marcar, em ser competitivo sem a bola. Hoje ele foi competitivo, jogou sério sem a bola, não deixou o Corinthians jogar, permitiu poucas oportunidades para o Corinthians. Então, é isso que o Flamengo tem que pensar daqui por diante. E outra coisa, eu acho que os clubes devem repensar também o Campeonato Brasileiro. Porque se você tem outras competições que são mata-matas, né? Num jogo você pode cair fora. E às vezes não precisa nem perder o jogo, às vezes empate na época do gol qualificado. E você esquece o brasileiro. E aí, se der uma zebra num dos mata-matas, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, você fica sem o brasileiro. Olha quantos clubes não perderam a chance até de voltar a Libertadores, ou correr o risco, porque largaram o brasileiro. Tudo bem, tem que poupar em determinado... Tem uma viagem longa, uma viagem desgastante, não dá para treinar, aí você poupa, mas estão exagerando, estão poupando demais. E aí cai na Libertadores, cai na Sul-Americana, cai na Copa do Brasil, você não tem onde se agarrar. Por isso que eu acho que hoje o Flamengo entendeu esse tipo de coisa e também jogou pensando na classificação. Pode ganhar a Sul-Americana? Tomara até que ganhe, mas também pode não ganhar. E se não ganhar, o brasileiro é que vai colocar o Flamengo na Libertadores do ano que vem. E vai ser o consolo aí para uma temporada... se o Flamengo não conquistar o título da Copa Sul-Americana, pelo investimento que fez, fica muito pouco realmente, apenas o título estadual. Eu estou falando a Libertadores, claro, entre os 4. Sim. Né? Sim. Porque senão é pré-Libertadores, aí já compromete a pré-temporada. E olha só, o ano que vem o calendário vai ser menor. Os campeonatos regionais vão começar mais cedo. Você vai ter menos tempo para se preparar. Entendo a pré-Libertadores. A gente vai voltar a falar de Flamengo e Corinthians. Flamengo 3, Corinthians 0. Mas agora vamos dar um pulinho lá no Pacaembu. Contato com o André Cavalcante. Terminou agora há pouco. São Paulo 0, Botafogo 0. E o André traz as primeiras informações aqui no Rodada Fox. Seja bem-vindo, André. Jogo fraco, viu, Luciano Calheiros? Boa noite pra você, boa noite pra todo mundo ligado no Rodada Fox. Jogo de pouquíssimas emoções, clima feio também, carrancudo aqui em São Paulo, temperatura baixa, ameaça de chuva, um público um pouco menor do que o São Paulo vinha colocando no estádio do Pacaembu, 23.745 pagantes para uma renda de pouco mais de 635 mil reais. São Paulo criou pouco e sentiu muito ausências importantes no seu setor de meio campo. O Hernanes, depois de 19 jogos seguidos, foi ausência pela primeira vez, cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo, e ali o meio campo São Paulino sentiu falta da criatividade também, da participação do Hernanes, além da ausência dele, que vem sendo o principal jogador do tricolor do Morumbi na temporada, a ausência do Cueva, que foi importantíssimo para a classificação da seleção peruana para a Copa do Mundo do ano que vem na Rússia, mas que pesou na bola com o São Paulo. A programação do retorno do Cueva indicava que o jogador deveria retornar ontem às atividades no centro de treinamento da Barra Funda. Isso não aconteceu. O Cueva faltou à sua representação, se é que dá para a gente classificar dessa forma, e só foi relacionado hoje para o jogo. Apareceu até de surpresa com a delegação São Paulina aqui no estádio do Pacaembu. Até se imaginava que ele pudesse ficar fora, pudesse ser vetado pela diretoria, pela presidência. A gente imagina que o Cueva deva sim ser multado, mas foi relacionado o peruano para o jogo, começou no banco de reservas, foi acionado o Cueva na segunda etapa, mas sem uma participação decisiva, não conseguiu fazer a diferença, por isso o resultado foi mesmo de 0-0, que não é bom para nenhum dos dois lados. O São Paulo vai a 46 pontos e fica muito distante da possibilidade de classificação para a Libertadores do ano que vem, e o Botafogo
foi 52 pontos e até algumas semanas tinha a sua vaga quase que assegurada na Libertadores do ano que vem. Agora o Botafogo